Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Estão me ouvindo bem? Sim, professor, estou te ouvindo. Ótimo. Bom ver vocês, né? Mais uma semana aí de reinício aí das nossas aulas, depois da VA, né? Eu não li a nota de vocês ainda, mas espero que todos tenham saído bem. A prova foi facílima, né? Vou comentar algumas questões aqui rapidamente com vocês. Até final de semana, até domingo, eu estou lançando a nota de vocês, tá? No liceu. Eu postei hoje para vocês o material lá do nosso estudo, um conteúdo nos slides para vocês baixarem, está lá no AVA e também vai estar no Liceu, tá? A nossa programação, o nosso conteúdo programático, e também postei para vocês o conteúdo programático, né? Um cronograma, aliás, um cronograma, desde esse período aí da pandemia, de paralisação, tem um cronograma disponível para vocês, tanto no Liceu como no AVA também, tá? Esse cronograma, então, ele está estabelecido aí um planejamento de aulas, se ligar meu celular, até junho, né? Porque nós já sabemos, já temos conhecimento que as aulas não retornarão, as aulas presenciais, agora em junho, né? Já se fala, então, a partir de agosto, e que essa retomada em agosto também não será assim, pelo que a gente está entendendo, é uma previsão, a gente espera, né? Sonha que essa retomada das aulas presencial, mas acredito que vai retomar, sim, a partir de agosto, mas de forma provavelmente mais planejada. Então, estudantes que formam vão retomar essas aulas presencial. Mas a previsão, então, é para retornar a partir de agosto. Até estava ouvindo agora há pouco a secretária da Educação do Estado de Goiás, que estão estudando uma estratégia para retornar as aulas presenciais a partir do mês de agosto. Pois bem, então, para a gente finalizar o semestre, né, a gente precisa concluir, então, nós vamos estudar dentro do direito privado, voltar um pouquinho sobre direito civil, a partir, então, do conteúdo nosso programático para a terceira VA, que eu acredito que daqui umas 3 semanas, nós teremos mais umas 3 semanas de aula, né? E a terceira VA, lá no cronograma, vocês vão observar que já tem a previsão da terceira VA a partir do dia 17 de junho, tá? Então, ou seja, nós vamos trabalhar, então, as atividades, né? Aliás, o conteúdo, direito civil, estudaremos um pouquinho, falar um pouquinho sobre direito empresarial, um pouquinho sobre direito do trabalho, um pouquinho sobre direito do consumidor, tá? Eu vou considerar 3 pontos para a terceira VA, que vai ser como? Vai ser aquelas atividades que você já faz no AVA, então faça todos aquele conteúdo, acessem todos, porque eu vou olhar. Para cada conteúdo dele tem umas questões lá, acho que é 4 ou 5 questões, responda aquelas questões, tá? Porque aquele conteúdo vai ajudar muito para o estudo de vocês, para o aprendizado de vocês também. Eu que selecionei aquele conteúdo, como eu já falei, e aí eu vou considerar, então, um ponto para quem fizer todas aquelas atividades, tá? E 2 pontos, na próxima aula eu vou passar um trabalho para vocês, uma atividade dentro do ABA para vocês fazerem, tá? Mas na próxima aula eu vou explicar o que é, que vai valer 2 pontos, tá? Então, para a gente iniciar hoje, eu vou fazer um comentário sobre a prova. Se alguém tiver alguma dúvida, depois que eu lançar as notas, aí pode entrar em contato comigo, tá? Tanto por e-mail, pelo WhatsApp, tá? Que aí a gente vê, olha, te esclarece alguma dúvida de cada caso, tá? Se for necessário, acredito que não, porque a prova foi fácil, né? Eu não vi a nota de vocês, não, mas eu acredito que a maioria, até pelo tempo, vocês têm 2 horas, né? Tem tempo para até pesquisar, né, para fazer essa prova. Então, é uma prova que, fazendo em casa, facilita bastante, né? Rapidamente, eu vou fazer algum comentário da prova, tá? E no final aí, se alguém, a gente tem 40 minutos, como eu falei, eu vou abordar um pouco hoje sobre direito civil, entrar na parte de direito empresarial, depois a gente vai falar sobre direito do trabalho, direito do consumidor nas próximas aulas. Então, esse vai ser o conteúdo para a gente finalizar o semestre, tá? E depois eu passarei uma atividade complementar também. Tudo bem? Ok. Então, olha só. Deixa eu liberar mais alguém aqui. Não tem mais ninguém para acessar, não. Então, continuando aí, nós temos 3 participantes, né? 3 participantes na aula de hoje. Tá bom. Eu vou até pensar uma atividade para nosso último encontro, né, virtual aí, de acesso remoto. Talvez nesse próprio encontro eu vou pensar uma atividade, né? Talvez nem vai ser uma atividade fazer em casa. A gente pode pensar uma atividade mesmo assim, de repente, de pergunta e resposta, alguma coisa mais interativa dentro do sistema aí. Então, a gente estabelecer um momento desse, de 40 minutos aí, para a gente fazer uma atividade
talvez interativa, tá? Eu vou pensar e falo para vocês na próxima aula. Bom, comentário da prova. A prova, como eu falei, se alguém tiver alguma dúvida depois, pode mandar algum comentário, depois que eu lançar as notas também, tá? Eu vou lançar até domingo. Mas a prova, como eu disse, foi muito bem fácil, né? A primeira questão, eu coloquei uma questão lá sobre o direito consumidor, direito contratual, direito penal, né? Para marcar a alternativa correta, dentro de 3 alternativas, né? Então, tudo com relação a direito privado, direito público, né? Por exemplo, primeira questão, está lá, é correta, direito do consumidor é parte do direito público? Não, já sei que direito do consumidor não é público, é privado. Então, essa já é falsa, né? O direito contratual é um dos ramos do direito que trata as relações entre empresas públicas e pessoas físicas. Sim, relação contratual, né? Quando você fala em relação contratual, você pode ter empresa pública, eu falei isso logo na última aula, na nossa revisão, né? Então, eu posso firmar contrato com empresa pública, com empresa privada, né? Significa que isso aqui é ramo de direito contratual, é um ramo de direito privado. O direito penal é pautado no princípio de autonomia, vontade e autotutela. Não. Então, a alternativa correta aqui é a 2. O direito contratual, o ramo do direito, trata as relações de empresa pública e pessoas físicas. Assim, então, eu vou fazer só alguns comentários com relação a algumas questões. Se alguém tiver alguma dúvida com relação a uma questão, ao próprio gabarito, ou então, depois que eu lançar a nota, pode fazer, mandar para mim, tá? No WhatsApp, que eu estarei prontamente respondendo para vocês. Mas eu, basicamente, nas questões aqui, ó, que eu elaborei, eu coloquei mais, lógico, com relação ao nosso conteúdo, direito público-privado, né? Mas questões bem simples, por exemplo, eu coloquei uma lá, sobre direito público é incorreto afirmar que, né? Aí a resposta é incorreta afirmar o quê? São exemplos de direito público, direito empresarial, civil do consumidor? Lógico que não, né? Direito empresarial, que a gente vai ver, direito civil, eu falei que é direito privado, direito do consumidor é direito privado, não é direito público, né? Não tem aqui, não é como direito penal, direito constitucional, né? Direito ambiental, né? Direito tributário, que a gente tratou, né? Eu coloquei algumas questões de direito tributário também. Outra questão importante, eu falei lei e a Constituição Federal. Eu falei, ó, lei o artigo 1º até o 5º, lembra que eu falei para vocês? 3 questões, 4 questões aqui foi sobre esse artigo lá, bem fácil, sobre a Constituição Federal. Aqui, a Constituição Federal, a República Federativa do Brasil trouxe seu escopo, valores do bem-estar social. Dentre os princípios desse modelo de sociedade, encontra-se a dignidade da pessoa humana. Está lá no artigo 3º, salvo engano, da Constituição Federal. Aí tem lá, de acordo com a Constituição Federal, promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, constitui o quê? Um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Aí vem lá a próxima. A República Federativa do Brasil é formada pela união indissolúvel de... Mamão com açúcar essa aqui, né, gente? Ó, estados, municípios, Distrito Federal. Não tem como errar uma dessa, essa questão. Falei muito isso em sala de aula, isso aqui já caiu quando eu falei lá antes da primeira VA, né? Até coloquei essa aqui até de lambuja para vocês, porque quando você fala República Federativa do Brasil é formada pela união dissolúvel. Quem vai formar a união dissolúvel de quem? Dos estados membros, dos municípios do Distrito Federal, né? Foi muito bem falado isso aqui. A outra sobre a Constituição Federal, olha lá. Na República Federativa do Brasil, todo o poder emana do povo, pode exercer por meio de pessoas eleitas, especialmente para esse fim. Isso é uma situação, manifestação de democracia, né? Democracia representativa, né? Outra questão que eu coloquei para vocês lá, tem uma figurinha lá, isso aqui eu mostrei em sala de aula, né? Quando nós estávamos lá naquela aula presencial, essa fotinha, esse slide, ó. Esse exemplo é típico exemplo de quê? Um senhor atravessando a faixa de pedestre, né? O guardinha lá, um motorista lá, com o veículo parado, né, respeitando a faixa de pedestre. Isso aqui é um direito civil, né? Direito civil, tá? Tem um colega que está perguntando aqui, o Jordan. Boa noite, professor. Onde encontraremos a nota do trabalho que você passou? Não, a nota do trabalho é o seguinte, como eu falei, né? Eu vou considerar, eu pedi para vocês, quem fez atividade lá no ABA, lá, vou dar um ponto, né? O trabalho vocês mandaram por e-mail, não foi isso? O trabalho eu vou corrigir, vou dar uma olhada nisso, eu já baixei quem enviou para mim, tá? E aí o trabalho mais uma atividade que eu pedi para vocês fazer um comentário lá no fórum, vai valer 2 pontos, tá? Então, ou seja, somatória disso aí,
que vai ser o total de 3 pontos e a nota da prova valendo 7, tá? E aí eu divulgando o resultado, se alguém tiver alguma dúvida quanto que tirou do trabalho, da prova eu já vou divulgar, né? Você já tem também o resultado da prova, né? Da prova vocês já sabem. Agora, do trabalho, quando eu divulgar a nota da segunda VA, se alguém tiver alguma dúvida, é só me perguntar. Porque quem tirou 70 na prova e for com 100 é porque tirou 30, lógico, né? Mas quem sabe a nota da prova, se tirou, eu tirei 50, foi com 70, então porque tirou 20, né? Mas aí qualquer dúvida vocês podem me questionar depois, tá bom? Bom, então, várias questões bem simples. Aí o direito administrativo, eu falei, gente, estuda o LIMP, lembra do LIMP, caiu na prova, né? Os princípios da administração pública, publicidade, moralidade, eficiência, legalidade e impessoalidade, né? Outra questão de direito administrativo, lembra que eu falei para vocês, o princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, né? Caiu essa questão também. Deixa eu ver mais aqui. Não, bem fácil, sobre tributo, qual o tributo que incide sobre a prestação de serviço de comunicação? ICMS, né? Eu expliquei isso para vocês, ICMS. Aí caiu outra tributária, só tributária caiu 5 questões tributárias. Aliás, 6 questões de tributário. O conceito de tributo, eu perguntei sobre o ICMS do serviço de comunicação. Deixa eu admitir aqui o Luan para entrar. Outra questão eu perguntei o que limita apenas a esfera estadual, o imposto dos estados, ICMS e PVA, né? É só marcar aqui o ICMS e o PVA, o gabarito. Outra questão que eu perguntei, quais são os impostos que limitam de competência dos municípios? ITBI e PTU. Não sei se é isso que vocês marcaram. Nessa tributária foi fácil, hein? Não se considera espécie tributária. Impostos é tributo? Os impostos é tributo. Taxas são tributos? Sim, taxas são tributos. Contribuição e melhoria são tributos? Sim, nós vimos isso. Empréstimos compulsórios são tributos? Também são tributos. O que não é tributo aqui é multa. A multa não é tributo, né? Lembra que eu falei que a multa é uma penalidade pecuniária, tá? Então, muito fácil, hein, pessoal? E, por último, eu coloquei uma questão só de direito civil, que eu falei muito na última aula nossa, sobre aquela questão da capacidade da pessoa civil, lembra? Eu falei, tem certas pessoas, embora são sujeitos de direitos, mas tem a capacidade absoluta, a incapacidade absoluta, né? Ou a capacidade relativa, né? Então, por exemplo, os menores de 16 anos, de acordo com o Código Civil, são considerados absolutamente incapazes para exercer pessoalmente os atos da vida civil. Sim, né? Essa é a resposta correta, né? Então, se menores de 16 anos são absolutamente incapazes. Maior de 16 e menor de 18 são relativamente incapazes, né? Por eliminação aqui, vocês poderiam acertar, né? Mas é bem tranquila essa aqui também, essa última de direito civil, tá? Mas é uma questão, não sei, não olhei a nota de vocês, mas é muito fácil a prova. Considero até mais fácil do que a primeira, tá? Tudo bem, pessoal? Então, olha só, eu vou lançar as notas, se alguém tiver alguma dúvida quando eu falei com a nota do trabalho, porque a prova você já tem a nota de vocês, sobre alguma questão pode me mandar um WhatsApp, se for o caso depois a gente pode programar um chat aqui para a gente estar conversando, mas é bem tranquilo, a gente pode tratar individualmente cada questão, ou qualquer um esclarecimento de alguma dúvida que vocês tiverem, tá bom? Com relação então, ao nosso conteúdo, então, você vê para a terceira VA não vai ter muito conteúdo assim, né? Mas eu vou aprofundar um pouquinho sobre empresarial, vai ter um pouco uma noção geral de direito do trabalho e direito do consumidor também, tá certo? E depois eu passo a atividade para vocês para valer nota aí, valer 2 pontos, tá? Olha só, então, o nosso conteúdo, como eu falei, vai partir de direito civil. Direito civil ainda eu vou exigir, vou cobrar ainda, porque é importante direito civil na terceira VA, tá? E pode ser também que lá na terceira, antes da terceira VA, quando eu for fazer uma revisão, eu posso cobrar aí uma outra questão ainda de Constituição Federal. Porque, como eu falei, a Constituição Federal é a nossa lei máxima, é nosso ápice, vamos dizer assim, da lei, da hierarquia das normas, tá? Mas isso vamos deixar mais para adiante. Então, continuando então com relação à parte de direito civil, tá? A gente inicia aqui como conteúdo programático para a nossa terceira VA. No direito civil, pessoal, nós vimos então com relação à pessoa. Então, o direito civil está relacionado às pessoas. Que pessoas são essas?
física e pessoa jurídica, né? Nós vimos lá no artigo 1º do Código Civil, o Código Civil é a Lei 10.406 de 2002. Quem tiver interesse, abrem lá o Código Civil, façam a leitura, pelo menos para você ter uma referência, um conhecimento do Código Civil, né? Logo o artigo 1º fala, ó, toda pessoa é capaz de direitos e deveres na ordem civil. Sim, o artigo 1º fala que todas as pessoas, mas certas pessoas, no âmbito dessas relações jurídicas que envolvem as pessoas em ordem civil, nos atos civil, nas diversas relações jurídicas, como já citei alguma delas, tá? Algumas pessoas têm limitação. E essa limitação, ela está ligada diretamente à capacidade da pessoa. Então, nós vimos que a pessoa obtém a personalidade civil, ou seja, a capacidade civil dela plena para exercer todos os atos na vida civil, é a partir do momento que ela completa a maioridade. E a maioridade no Brasil é reconhecida a partir dos 18 anos completo, né? 17 meses e 11 meses, né? 17 meses, faltando 1 ou 2 horas para completar 18. Não, 18 anos completo. 18 anos completos, tá? A menor de 18 anos é relativamente incapaz, tá? Podendo ser emancipado por algumas situações, tá? Essa emancipação é concedida pelo juiz ou pelos pais, tá? Tem algumas situações específicas na sua emancipação. Mas a capacidade, então, só para vocês entenderem, então, como nós já vimos, 18 anos completo. Mas pode ocorrer que algumas situações que a pessoa, mesmo tendo completado a maioridade, ou seja, mesmo tendo ser maior de 18 anos, né, ela pode ser uma pessoa incapaz, né? Então, a regra geral é maior de 18 anos, mas numa situação superveniente do decorrer da vida dela, ela poderá sofrer uma doença, né, um acidente, uma situação que possa levar ela a se tornar uma pessoa incapaz e necessitar de um assistente. Que no caso, quando a pessoa já completou, então, maior de 18 anos, se ocorrer a situação dela de incapacidade, ela vai ser assistida por alguém. Então, o juiz vai indicar quem? Um curador. Tutor é para menor de 18 anos. Curador para pessoa maior de 18 anos. Só para vocês entenderem isso aí, tá? Só vou cobrar em pró, para vocês entenderem a diferença, a questão de curador e tutor. Então, veja bem, aí o Código Civil, então, fala de pessoas naturais e pessoa jurídica, né? Divide essas pessoas. Logo no livro 1 das pessoas, está lá, título 1, pessoas naturais. Aí, logo em seguida, você vai lá no título 2, lá no artigo 40 do Código Civil, pessoa jurídica. Então, pessoa natural, nós sabemos que é a pessoa física que nasce, que é reconhecida a personalidade civil dela quando ela nasce com vida. Nasceu com vida, aquilo que eu já falei, né? Se ela nascer, a pessoa pode, às vezes, nascer morta, né? Ou nasceu, mas em pouco instante morreu, né? Ou, às vezes, até nasce morto. No direito civil, a gente trata essa pessoa como o natimorto, tá? Então, ou seja, isso é para garantir, para trazer, para garantir de direitos dessa pessoa, tá? Há diversas relações, por exemplo, na questão de patrimônio, né? Na questão de sucessão hereditária, né? O pai falece, tem bens, a mãe está grávida, né? Se ela está grávida, ou seja, essa criança ali vai se tornar uma pessoa, amanhã ela vai nascer, viva ou não, mas ela vai nascer. Então, nasceu vida, com vida, pessoa, tem direitos e é um sujeito de direito, capaz de adquirir direitos, né? E deveres também na ordem da vida civil. Está lá no artigo 1º. Então, ela tem o direito dela reconhecida pela lei civil, tá? E tanto o Estado como a sociedade tem que reconhecer isso com base na lei, ok? Então, só para vocês entenderem, relembrando aí a questão do nascimento da personalidade civil da pessoa física e pessoa natural, beleza? E aí, quanto a existência, então, da pessoa natural, da pessoa física, termina quando? Ela termina com a morte, né? A pessoa morreu, foi lá, terminou a existência dela, né? Já a pessoa jurídica nasce quando? Quando é o nascimento? Quando que ela surge a pessoa jurídica? Nós vimos que a existência da pessoa jurídica, a existência legal dela, né, ela começa a partir de quando? No direito privado? Com a inscrição do ato constitutivo dela, no respectivo registro de algum órgão público competente, né? É importante lembrar disso aqui, e isso eu vou cobrar lá na terceira BA, porque isso aqui faz a relação à empresa, né? Ou seja, a empresa, então, como pessoa jurídica, quando que começa a vida, a existência da empresa, da pessoa jurídica, né?
Uai, a existência legal dela significa dizer o quê? Que a lei reconhece ela como empresa, como pessoa jurídica, a partir do momento do registro do ato constitutivo dela. O que é o ato constitutivo de uma empresa, pessoal? O que é o ato constitutivo da empresa? É o contrato social dela, o estatuto dela. Né? Então, o contrato social dela é um ato constitutivo. Se for uma empresa que explora, que explora um negócio cuja atividade econômica é empresarial, que a gente vai ver, de natureza empresarial, o registro é obtido na junta comercial dos estados. Se for uma empresa não comercial, não empresarial, é no cartório de registro civil de pessoa jurídica. Então, você amanhã, administrador, vai montar um escritório de consultoria. Você vai ser um empresário? Né? Ou não, você vai ser um profissional liberal. Né? Por que você não vai ser empresário? Porque você não vai explorar a atividade econômica empresarial. A sua atividade é econômica, mas vai ser não empresarial. Então, nós vamos entender, discernir, diferenciar da atividade econômica empresarial da não empresarial. Você, contador, amanhã no seu escritório, você vai ser um profissional liberal, não vai ser um empresário. Né? Ah, mas eu posso constituir uma empresa? Claro, você pode ter uma sociedade. Né? Tanto o consultor, administrador, ou vários consultores, administradores, né, que vão prestar assessoria para as empresas, ou contadores, você pode sim constituir uma pessoa jurídica, uma empresa, mas você não é empresário, porque a atividade sua econômica não é empresarial, tá? Então, a gente vai entender, definir, diferenciar, tá? Relacionar essas duas atividades econômicas com base no direito empresarial, e o direito empresarial, a definição está justamente no Código Civil, tá bom? Ok? Bom, então, seguindo aí, pessoal, é importante a gente estudar, e eu quero que vocês leiam também depois em casa, no Código Civil. Então, como eu falei, faz uma leitura lá de novo do artigo 1º, ao artigo 4º, para vocês entenderem absolutamente incapaz, como eu já falei, né? O artigo 6º, dá uma leitura nele também, e a partir do artigo 40 até o 45, né? Porque o 40, ele fala justamente da pessoa jurídica. Então, a pessoa jurídica inicia nesse momento. Quando que a pessoa jurídica, se eu sei que a existência legal, aliás, a existência da pessoa natural termina com a morte, quando que termina a existência da pessoa jurídica? Mas depende, professor, depende de quê? Mas depende do encerramento da atividade dela, depende da vontade das pessoas pelo qual constituíram essa sociedade, né? Essa pessoa jurídica, essa empresa, tá? Então, depende da vontade dessas pessoas. E a vontade delas é estabelecida em contrato, no ato constitutivo dela. Porque, às vezes, a atividade dela é por tempo determinado. Né? Ela estabeleceu o início, mas vai ter um dia de terminar. Se for por tempo determinado, vai depender da vontade do sócio. Às vezes, um dia ou outro, se o sócio entrar em conflito, quiser encerrar a atividade dela, é só procurar você, contador, para você providenciar a documentação para baixa, né? Ou para encerramento da atividade econômica, atividade explorada por esse tipo de empresa, da pessoa jurídica, tá? Ou, às vezes, até por decisão judicial, né? Tem casos, às vezes, que a empresa é encerrada por decisão judicial, né? Descumpriu, violou alguma lei, alguma norma, né? Então, às vezes, o próprio juiz pode determinar, então, um encerramento da atividade de determinada empresa, até pela decretação de falência, né? Hoje nós estamos vivendo um mundo, uma época agora complicada, diante dessa situação dessa pandemia, várias empresas já estão entrando com pedido de recuperação judicial, né? Ou seja, um fôlego, né? Para pagar as dívidas, né? Ó, vou entrar com recuperação. Outros já estão pedindo falência já, porque não sabem, estão vendo que estão endividadas e não tem condição mais de continuar, não estão vendo assim perspectiva, né? Uma expectativa, uma esperança de continuidade da atividade dela. Então, elas estão até pedindo falência, né? Pleiteando a falência aí perante o Poder Judiciário. Mas o importante que eu quero na aula de hoje é só para vocês voltar a reforçar isso e vocês entenderem, diferenciar, então, da pessoa jurídica e da pessoa física, entender da existência legal da pessoa jurídica, né? O artigo 40 fala que as pessoas jurídicas, então, podem ser direito público ou direito privado, nós vimos isso, né? Então, você tem empresa que, às vezes, é pública, né? Tem natureza e característica pública, e a maioria das empresas é direito privado. Direito privado por quê? Quem constituiu ela, quem explora a atividade econômica dela é um privado, é um particular, é uma pessoa física, eu, você, nós, ou uma pessoa jurídica. Uma pessoa jurídica, ela pode também constituir a pessoa jurídica, até porque a pessoa jurídica tem vida própria, né? Tem existência legal própria, nós já vimos lá no artigo 45. Então, ela é autônoma, ela é independente do sócio, né? Tem autonomia.
Então, ela também é um sujeito de direito, capaz de adquirir direitos e contrair obrigações, deveres também, né? Então, a pessoa jurídica ela tem os mesmos direitos como a pessoa física, ela pode ter patrimônio, né? Pode ser proprietária de empresa, ela pode ser propriedade de bens imóveis, de imóveis, né? Então, ela tem um patrimônio próprio dela diferente das pessoas naturais, dos sócios, por exemplo, tá? Então, seguindo aí, ó, o artigo 41 fala, então, da classificação 41 e 44. Esse artigo 41 e 44, vocês precisam estudar bem ele, tá? Porque faz a classificação das pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado. Aí você tem lá, pessoas jurídicas de direito público interno, está lá a União, os estados, o Distrito Federal, os territórios, os municípios, aí, ó, os entes federativos, né? Esses entes federativos, esses entes políticos, tá? São pessoas jurídicas de direito público, tá? Porque foi criado justamente para a sociedade, para administrar, né, para exercer a função de administração pública em benefício, voltado em benefício da sociedade. Tá? As autarquias públicas, inclusive associações públicas, né? A autarquia, por exemplo, a Receita Federal, a Previdência Social, né? Então, são autarquias, né? As associações públicas e demais entidades de caráter público criadas por lei. Já as pessoas jurídicas de direito privado, segundo o artigo 44, define quem? As associações, a Unevangélica é uma associação. Então, ela é regida, regulada pelo direito privado. As sociedades empresariais, né, as empresas, as sociedades limitadas, todo tipo de sociedade. Né? As fundações privadas, as organizações religiosas, os partidos políticos, cuidado na questão disso aqui de prova, hein? Partido político não é pessoa jurídica de direito público, é de direito privado, tá? Partido político e as empresas individuais de responsabilidade limitada. Essa empresa individual de responsabilidade limitada, vocês já ouviram falar do EIRELI? É o EIRELI, tá? Eu conheci o EIRELI. O EIRELI foi criado pela Lei 12.441 de 2011, tá? É o EIRELI. Tá bom, pessoal? Ok? Vou autorizar meu tempo aqui, está com 30 minutos, tá? Na aula de hoje eu vou gravar 40 minutos e aí eu vou lançar as notas, tá certo? Na próxima aula eu vou dar mais tempo, porque eu vou concluir empresarial. E aí, se alguém quer falar do algum tipo de trabalho também para vocês fazerem, tá bom? E como eu falei, na próxima semana também, algum comentário com relação, alguma dúvida com relação à nota de trabalho e tudo, eu vou estar esclarecendo para vocês aí, se alguém quiser pode estar me perguntando aí, tá bom? Na próxima semana. Pois bem, então, pessoal, o direito civil é isso aí, tá? Artigo 40, 41 e 44, façam a leitura que eu acabei de explicar agora, tá? As associações, fundações, então, são pessoas de direito privado, ok? E aí nós temos o direito empresarial. O direito empresarial, eu vou dar só a definição para vocês, tá bom? Para na próxima aula a gente entrar um pouquinho mais na questão do artigo, mas o que é o direito empresarial? O direito empresarial, o próprio nome já fala, é um direito que estuda o conjunto de normas relacionado ao quê? À atividade empresarial, atividade de empresa. Mas é só atividade de empresa? Não, tem alguma atividade também que é denominada atividade econômica, mas não é empresarial, e sim, aliás, não só empresarial, mas também não empresarial. Então a gente vai entender isso aí, tá bom? Só para vocês entenderem, então, que o direito empresarial é um ramo do direito privado que estuda a atividade econômica empresarial e não empresarial. Na próxima aula, nós vamos entender diferenciar isso muito bem, vou bem devagar nessa explicação de empresarial e não empresarial. E tanto é que eu quero que vocês leiam na próxima aula, tá? O artigo 966 do Código Civil, tá? Porque eu vou explicar esse artigo, 966 do Código Civil, 967 do Código Civil. Estudem, leiam o artigo 966, 967 e 968, tá? Leiam para a próxima aula. Só ler, do Código Civil. Então, o ramo do direito privado que estuda atividade econômica empresarial e não empresarial, explorada pelas pessoas físicas e jurídicas. Mas o que é pessoa jurídica, então, professor? Pessoa jurídica, se a gente for pensar pessoa jurídica, o que é? São as entidades, né? São organizações, né? Cujo tem a personalidade jurídica própria, né? Diversas dos indivíduos que compõem, diversas das pessoas físicas que compõem, né? Então, tudo que é entidade, organização constituída, né, que tem sua existência legal, porque tem um ato constitutivo dela que eu falei, levado a algum registro público, reconhecida pelo Estado como pessoa jurídica, ela tem identidade própria, né, personalidade própria, diferente dos sócios que constituíram a sociedade.
Por isso são pessoas capazes de serem sujeitos de direitos e obrigações na ordem civil. Tá? Até eu coloquei um conceito para você lá do Silvio Rodrigues, é um autor especialista em direito empresarial. Ele diz para nós, ele nos ensina o seguinte, ó, que pessoas jurídicas são entidades que a lei impressa personalidade, isto é, são seres que atuam na vida jurídica, porque eles podem comprar, podem vender, podem contratar empregado, né? Pode fazer financiamento, pode adquirir patrimônio, né? São pessoas jurídicas onde que tem essa capacidade de adquirir direitos, né? Olha lá, então ele diz o seguinte, ó, com a personalidade diversa da dos indivíduos que a compõem, esse indivíduo que compõe a pessoa jurídica são sócios, capaz de ser sujeito de direitos e obrigações na ordem civil, porque também cumpre obrigação, porque a empresa, a partir do momento que é constituída como empresa e contratou empregado, está estabelecendo o quê? Uma relação jurídica com o empregado. Qual que é a obrigação dela? Pagar o salário para o empregado. Ela como empresa, se for um prestador de serviço, se for uma empresa, um comércio, por exemplo, varejista ou atacadista, qual que é a obrigação dela? Tem várias obrigações, né? Pagar os empregados, pagar tarifas, né? Pagar fornecedores, né? Pagar débitos, dívida tributária, pagar os tributos, né? Porque toda empresa hoje paga tributo, né? Paga alguma espécie de tributo, algum tipo de imposto, de taxas, né? Então, é obrigado a pagar também como pessoa física, né? Dependendo do faturamento, paga também contribuições, né? Então, o direito empresarial tem essa finalidade, tá? Essa função de estudar toda essa atividade econômica, tanto de natureza empresarial como não empresarial. Aí, na próxima aula, então, pessoal, eu já defini para vocês direito empresarial, o que é pessoa jurídica, essa classificação de pessoa jurídica e pessoa física, né? A classificação também da pessoa jurídica de direito público e pessoa jurídica de direito privado, tá? Leia aquele artigo que eu falei para vocês, 966 até o 968, tá bom? Faça uma leitura, tá certo? Do artigo 45, só para dentro daquela questão da existência legal da pessoa jurídica, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente vai entrar, então, na parte de direito, concluir o direito empresarial, e eu vou ensinar direito do trabalho, tá certo? E alguma dúvida com relação à nota, após eu lançar até domingo, na próxima aula, ou antes também, se alguém quiser mandar um WhatsApp para mim, eu estou aqui à disposição de vocês para esclarecimento de alguma dúvida, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida hoje ou não? Nenhuma, professor. Não, né? Ótimo. Então, assim, ó, então vamos combinar assim, ó, a matéria vai ser bem tranquila, bem light mesmo agora para o terceiro VA, porque a gente vai ver esses 3 ramos do direito, né? 3 ou 4 ramos do direito. Na próxima aula eu estou elaborando aqui uma atividade para vocês, bem tranquila também, nada complicado, tá? Para compor 2 pontos da nota, um ponto eu vou considerar as atividades que vocês vão ter que fazer no decorrer aí até o final de junho, até antes até o final de junho, não, antes da terceira VA, lá dentro do ALA, tá para compor os 3 pontos, e a prova vale 70, mas não preocupa com prova não, aí vamos estudar essa atividade aí, esse conteúdo nós temos para estudar, tranquilo, tá? E antes da terceira VA também eu vou fazer uma revisão geral, dar algumas dicas para você o que eu posso cobrar em prova, tá? Mas lembrando que vai ser dentro dessa parte que eu já expliquei hoje do direito civil, tá? Relembrando alguns pontos e explicando alguns pontos novos, né? Algumas definições novas que a gente não tinha visto na aula passada, e entrando um pouquinho na introdução do direito empresarial, tá? Principalmente nessa definição da pessoa jurídica. E aí vocês vão ver lá no artigo 966, que o 966, ele está, isso dentro do Código Civil, tá? Tudo do Código Civil. O Código Civil lá no 966 está lá, direito de empresa, é uma parte do direito empresarial. Então, no 966, o legislador se preocupou em definir o que é empresário e o que não é atividade empresarial. É isso que eu quero que vocês façam a leitura, para quando eu explicar, vocês vão lembrar que vocês leram. Por isso que é bom fazer uma leitura antes. Mesmo sem entender, vocês não vão entender. Alguma coisa sim, outra não. Mas leia, faça a leitura lá, tá? Para quando eu explicar e fazer a leitura e fazer a interpretação do artigo, vocês vão relembrar, e relembrando vocês vão reforçar, e esclarecendo vocês não vão esquecer mais, né? Vão tirar a dúvida de vocês também, e vocês vão ter essa definição, ficar bem claro para vocês essa definição de empresário e não empresarial, tá? Dentro do direito empresarial, tá? Para depois a gente entrar na parte do direito do trabalho, falar um pouquinho sobre direito do consumidor, que é importante para a nossa disciplina de direito público e privado, tá ok? Tudo bem, pessoal? Alguma pergunta ou não?
Não, né? Então, olha só. Fica, então, para a próxima aula a leitura que eu passei para vocês. Vocês vão ler esses artigos aí que eu passei para vocês, tá bom? Quem tiver mais curiosidade, pode ler até o 971, é bem tranquila a leitura. Tudo fala sobre atividade econômica empresarial, tá? 966 até o 971. Eu não vou ler todo na próxima, mas faça a leitura, né? Isso aqui é importante, porque um vai complementando a ideia do outro, né? Do artigo anterior, tá bom? E aí, na próxima aula, eu vou entrar, então, a partir aqui do direito empresarial. Eloy, sempre a gente vai estar falando um pouquinho de pessoa, de capacidade. Será que toda pessoa pode constituir empresa? Nós vamos entender isso, né? A pessoa incapaz pode ser sócio da empresa? A criança pode ser sócio da empresa? Nós vamos ver, né? Então, você lembra que um direito puxa o outro direito, né? Você acaba tendo que visitar outro direito para facilitar o entendimento de você. Então, quando eu vou falar de direito empresarial, sempre a gente vai voltar em falar de pessoas físicas e pessoas jurídicas. E voltando a falar de pessoa física e pessoa jurídica, nós vamos estar falando de direito civil, né? Direito civil. Então, sempre a gente vai estar falando de pessoas capazes, incapazes. Será que a pessoa menor de 18 anos, ela pode ser um empresário individual? Né? Ela pode fazer parte da sociedade? Então, isso nós vamos estudar na próxima aula, tá bom? Antes de entrar em direito do trabalho, tá bom? Ok, pessoal? Então, olha só, eu vou encerrar por aqui, né? Está quase terminando o áudio aqui, a gravação. Vou disponibilizar essa gravação para vocês. Eu vi que tem 11 participantes, tá bom? E peço para os colegas ouvirem essas aulas, que é importante, lerem esse artigo para a próxima aula, tá? E aí a gente vai estar conversando na próxima aula sobre a atividade que eu estou elaborando para vocês, tá bom? Então, boa noite para vocês, fiquem com Deus e depois que eu lançar as notas da prova, se alguém tiver alguma dúvida, pode me chamar no WhatsApp, vocês têm meu telefone, né, e eu posso estar esclarecendo dúvidas com vocês, como também na próxima aula também, tá? Eu posso reservar um tempo aqui, um tempo a mais do que esse tempo que a gente tem aqui, para a gente, talvez,